Sexta semana da disciplina CMT 014, Oficina de Estudos, a Arte e a Ciência da Meditação. E esse vídeo encerra a série Mente, Coração e Consciência de Corpo. Hoje nós vamos tratar de dois pontos principais. Os três pilares do Shuddha Yoga, ou da espiritualidade pura e laica de que trata a Bhagavad Gita, e os 4 mantras que sintetizam e subsumem, né, toda a arte e a ciência da meditação. Então, nosso título, os 3 pilares da espiritualidade pura e laica e os seus 4 mantras fundamentais. Quais são esses 3 pilares, né? O primeiro a gente chama de Bhavana, o segundo de Karma e a terceira de Dhyana, ou meditação. Bhavana, nós já vimos no início da nossa disciplina. Bhavana é um termo que o Sr. Buda utilizava para se referir a essa cultura da mente, essa cultura de paz e amor, né, que favorecia o estado de meditação. Então, é um cultivo desse amoroso sentimento de corpo, de onde se origina a nossa coragem para a gente agir de uma forma engajada, forte na vida. O segundo ponto, karma, que significa em sânscrito ação, né? Significa ação tanto no mundo exterior como no mundo interior. Ou seja, leva em conta aquela praxis engajada que nos permite trabalhar de forma eficiente pela elevação de todo o corpo social, possibilitando a unificação e síntese dos processos individuais e coletivos do ser, né? Na terminologia técnica do sânscrito, a gente chama de Nivriti Marga, essa via subjetiva do sujeito, e de Pravriti Marga, essa via objetiva, via externa, onde nós atuamos no mundo. E o terceiro passo, que em sânscrito se diz dhyana, né, a meditação, é esse exercício contínuo e constante de convergência típicos, né, da mente agitada. A gente vai gradualmente serenando a mente até que ela passe a se orientar por esse sentimento interior que nasce no coração, né? Então, hoje é sobre isso que nós vamos falar agora inicialmente. Primeiro, o Bhavana, né? O que é o Bhavana? O termo técnico para tratar do Bhavana, na Bhagavad Gita em especial, é Atman. Tem vários modos de traduzir esse termo. Pode ser o ser, a essência, a centelha, o espírito absoluto. Então, Bhavana significa que a gente começa a tomar consciência de que a gente tem esse alento vital que nos faz parte do universo, e que esse mesmo alento vital ele está presente em todos os seres, né? Então, a primeira coisa que a gente percebe quando começa a ter esse sentimento de unidade com o cosmos, esse sentimento de sagrado, é que tudo aquilo que a gente, no ambiente dual, percebe como tendo 2 polos, na verdade, isso pode ser ressignificado. Uma coisa é olhar quando eu estou no mundo, nesse mundo que a gente chama de samsara. Outra coisa é quando eu começo a ter experiência daquilo que se esconde por trás do samsara. E aí eu começo a perceber que mesmo aquilo
que a gente inicialmente vê como mal, mesmo isso tem um lado de bem, né? Uma vez que tudo faz parte do grande plano cósmico, né? E todo mal não é mais do que o resultado da lei infalível de ação e reação. E essa é a ideia que faz com que a gente tenha essa noção de corpo, de pertencimento, e que todos os seres, de uma certa maneira, fazem parte de nós mesmos, né? E quando a gente percebe isso, mesmo seres mais rudes e obscuros, a gente também percebe que são eles que necessitam mais, inclusive, da nossa atenção. Porque é eles que necessitam de auxílio, de aprendizado, né? Então, um exemplo do que seria a Bhavana aparece com Arnaez, esse filósofo incrível que trouxe o conceito da ecologia profunda, né? E ele faz com que a gente repense, inclusive, o modelo de ciência, né? Esse modelo que a má ciência, vamos dizer assim, que é responsável pela crise planetária, pela crise socioambiental, porque existiria uma boa ciência, uma outra ciência, que é aquela que se funda, que se apoia num sentimento amoroso do coração, né? Então ele trata dessa matéria no seu livro, não, acho que ainda não tem em português, em seu livro Ecology, Community and Lifestyle, e, e ali ele revela, então, que a sua inspiração veio, olha só que interessante, da Bhagavad Gita, e o princípio norteador de toda a sua filosofia é exatamente o conceito de Atma que a gente trata aqui. E ele cita literalmente o verso 29 do capítulo 6 como sendo o verso-chave de todo o seu sistema. A ideia do Bhavana, inclusive, tem orientado muitas outras pessoas interessantes. Por exemplo, muito conhecido exemplo do Fritjof Capra, né? Acho que todo mundo já ouviu falar no Capra, autor das Conexões Ocultas, autor do Ponto de Mutação, e ele já começa a apontar nesse sentido que nós estamos indicando, e ele deve essa visão sistêmica da vida às ideias do Arnaez, que é o criador da ecologia profunda, né? E tem, por exemplo, um outro filósofo também muito discutido hoje em dia, o Félix Guattari, né? Félix Guattari, que ele também discute essas relações entre o meio ambiente, a sociedade e a subjetividade humana. E todos esses trabalhos, eles começam a demonstrar que a visão antropocêntrica da ciência, né? Essa visão que levou o Ocidente a esse caos que nós nos encontramos hoje, né? Com o planeta à beira da destruição total, com tantos riscos eminentes, né? Com tantos desequilíbrios, né? Então, essa visão, ela se funda na ideia de que a própria natureza não teria um propósito outro de existir, senão de atender às nossas necessidades e aos nossos caprichos. Obviamente, essa visão está sendo superada, porque já se sabe que o planeta não dá conta, né? Os recursos não são infinitos, e a gente precisa buscar um equilíbrio, né? Um nível de sustentabilidade, e isso já começa a mostrar para a gente que um novo paradigma é que começa a apontar o caminho que nós devemos seguir, e ele já vem aos poucos
querendo se estabelecer. O segundo, então, eu falei de Bhavana, que é essa primeira ideia, né? O segundo ponto é karma, que significa ação, mas ação nesse duplo sentido, né? Nesse sentido de uma ação que eu faço, a minha contribuição no mundo, a ação concreta, na realidade objetiva, que a gente chama de pravriti, ou seja, o movimento de exteriorização do ser, e também a ação subjetiva, isso que a gente chama de nivriti, né? O movimento de interiorização. Então, aquilo que nós vimos que acontece na Gita e que o Senhor Krishna explica para Arjuna é exatamente que nesse processo de sincronização, quando existe uma absoluta coerência entre o meu modo de ser interno com aquele modo de ser externo, então a minha ação ela está de acordo com essa definição do que a gente busca viver segundo a disciplina da Bhagavad Gita. E é exatamente nesse limiar que começa a vir aquela ideia de atenção plena, a ideia de mindfulness, a ideia de você estar totalmente focado no instante presente, porque esses dois universos, interno e externo, estão alinhados e atendendo às relações que você tem com os outros de você mesmo, né? Já que nessa lógica a ideia de ser, o ser se dá enquanto das suas relações de interser, né? É aí que a gente vai se descobrindo, amadurecendo e inclusive entendendo como é esse processo da meditação. Então, falando especificamente sobre a meditação, vamos lembrar lá que no nosso curso, para quem acompanhou desde o início, sabe que a primeira coisa que eu mencionei foi a metáfora dos dois pássaros. Aqui na Bhagavad Gita, o texto todo simboliza essa metáfora. Então, aqui na quadriga, você vê esses dois personagens, Krishna e Arjuna. Na verdade, eles representam esses dois pássaros. E o Arjuna é o que age e o Krishna é o que testemunha. É a consciência, está ali presente, testemunhando, e às vezes inspirando Arjuna, né? Então, os 4 cavalos representam os modos conforme os nossos sentidos se relacionam com o universo exterior. Então, quando esses sentidos estão sob o controle do Atma, representado aí pelo Senhor Krishna, o pássaro testemunha, então eu estou compreendendo e vivenciando o próprio processo da meditação. Então, essa é a metáfora, ou seja, na Gita. Então, antes de explicar aqui esse versinho-chave, que é o verso 1866, vamos aproveitar e lembrar todas as 6 metáforas que eu disse que era importante. Metáfora dos dois pássaros, que aparece na Gita, né? A metáfora do cisne, que é quando esses dois pássaros se unificam, que é exatamente essa ideia aqui da Bhagavad Gita. Você vê que esses dois personagens, Krishna e Arjuna, estão na mesma quadriga, sugerindo que sejam o mesmo ser, então que eles buscam essa identificação, essa unificação, e é por isso que então a Gita é a terceira metáfora. E as 3 secundárias que eu mencionei, vocês se lembram? A metáfora da tartaruga, o verso 58 do 2º capítulo, ou seja, que todo o segredo para eu começar a mergulhar nesse universo seria eu recolher os meus sentidos para o meu coração, do mesmo jeito que uma tartaruga recolhe os seus membros para baixo do casco. Tem a metáfora do barco
ao sabor das ondas, que mostra que enquanto a gente não realiza isso, a gente está solto no mundo, né? Vulnerável a todas as paixões e todos os estímulos que vêm do ambiente externo. E essa é a do 267. E no 269, como esse processo é tão complicado de se perceber, tanto assim que você vê que aqui no Ocidente, a meditação tinha sido entendida como uma contracultura, uma coisa que ameaçava a cultura, exatamente por causa dessa metáfora que aparece no verso 269, que aquilo que é noite para o sábio que vê, é dia para a pessoa comum e vice-versa. Ou seja, é como se nós estivéssemos acordados em níveis de consciência diferentes, que faz com que a gente perceba a realidade de um modo diferente, e é por isso que, inicialmente, a meditação é vista como uma ameaça, porque é uma coisa estranha, uma coisa que é da noite, aqui, o nosso entendimento, né? E aqui vem a parte mais interessante, é que essa ideia que a própria meditação, como ela aparece na sugestão do verso 66 do 18º capítulo, é que a gente entende, então, que é como se a meditação, qual é o objetivo das religiões? É quase como se fosse esse. Nos ensinar com que nós nos voltemos para o interior de nós mesmos, que nós contactemos com a nossa essência mais íntima e sagrada, e aí comunguemos com o sagrado. Então, quando eu alcanço isso, óbvio que eu me liberto de todo aquele caminho inicial, aquela trajetória que me trouxe até aqui. Ou seja, todas as crenças e costumes mais ingênuos, que podem ser úteis num outro estágio do aprendizado, aqui elas ganham um lugar secundário, porque você encontrou a fonte de todas as águas, a sede de toda a experiência, que é o seu próprio sagrado coração, né? Então, por isso que esse verso diz: libertando-se de todas as crenças e costumes, busque refúgio unicamente no ser, o espírito vivo que habita no seu coração. Ou seja, esse espírito vivo é aquela testemunha, aquele primeiro pássaro. É essa coisa que a gente experimenta na meditação, quando você presta atenção na sua respiração, quando você testemunha o seu fluxo de pensamentos. Então você já vai percebendo isso, que existe essa outra coisa por trás, que te acalma, que te traz uma certa confiança, e que quando a gente aprende a se aproximar disso, a gente recebe uma espécie de luz, um sentimento que faz com que a gente tome as melhores decisões no nosso dia a dia. Por isso que ele diz: o Espírito o libertará de todos os erros e males. Não sucumba oprimido pela tristeza. Então, em suma, a prática religiosa consiste na comunhão com o sagrado, no coração, cultivando esse sentimento de amor universal, que faz com que a gente passe a se esforçar para agir com perfeição, né? Procurando sempre fazer o bem para todas as pessoas e sem nenhum interesse. Então, dito isso, eu falei sobre os 6 mantras, vamos falar agora sobre os 4, aliás, falei sobre as 6 metáforas, vamos falar agora sobre os 4 mantras que fazem a espinha dorsal da nossa disciplina, que são o suficiente para a gente entender toda a arte e ciência da meditação. Esses 4 mantras, né, são, primeiro, o mantra Om. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso, mas eu lembro que na nossa plataforma do Moodle, eu deixei lá um trecho de um vídeo de Joseph Campbell, que eu recomendo muito fortemente para que se assista esse vídeo que trata do mantra Om. Então, nem vou falar muito aqui sobre isso, porque está lá. O mantra Hansa, que é o da metáfora do cisne, né?
nós já vimos, ainda falo um pouquinho hoje de novo. Tem esse terceiro mantra, que é Om Tat Sat, que nós também vamos falar. E, finalmente, o quarto mantra, que é esse Om Namo Narayanaya, que eu vou falar com mais detalhe também, porque é um mantra que representa a Bhagavad Gita. O mantra que toda a Bhagavad Gita, acho que eu posso dizer que está sintetizada nesse mantra. E eu vou explicar como isso se dá. Para quem está acompanhando a nossa disciplina, mas perdeu uma coisinha aqui e ali, eu faço um resuminho breve, né? O que é o mantra? Vamos começar por aí, né? Não tem uma definição consensual de mantra. Ele pode ser definido como uma palavra, um som, que nos ajuda na concentração, na meditação. Ele traz essa ideia, ele representa aquilo por meio do que a própria meditação se torna possível, né? Então, para ser um mantra de verdade, a sua origem tem que ser divina e não de autoria humana. Mas é claro que tem um entendimento assim um pouco mais, a gente mais light, né? Como nós vimos, inclusive, eu mesmo sugeri aquele primeiro mantra brasileiro, está lá também nas nossas primeiras aulas, inclusive eu recomendei aquele vídeo que o Walter Franco vai do Jô Soares, que é para falar sobre essa ideia, né, daquilo que é uma coisa que para mim foi interessante pela época, pelo contexto, e ele tem a coragem de fazer uma música na forma de um mantra, né? Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. De fato, é um mantra, essa coisa que eu repito, que me dá um ritmo, que quando eu repito, ela já me lembra e me coloca num estado que favorece aquilo que eu estou buscando, que é o estado da meditação. Né? Claro que o mantra, originalmente, de uma maneira mais rigorosa, corresponde só àquilo que aparece lá nos Vedas, né, que envolve o Rishi, que viu o mantra, né? Esse mantra tem uma métrica própria, e ele se refere a uma espécie de deidade, e ele nos auxilia a obter uma espécie de resultado ou de iniciação quando eu faço uso certo do mantra, que é o que a gente vai ver aqui, é óbvio. Né? Quando eu entendo que é esse mantra, o Namo Narayanaya, ele me auxilia nessa meditação que se funda na Bhagavad Gita. Essa meditação Shuddha, meditação pura, meditação laica, porque não sectária, porque não dogmática, como nós já vimos e ainda falo mais um pouco mais adiante, né? Então, é isso. O mantra é uma expressão sagrada, uma fórmula de poder, um som, uma sílaba. E ele lembra a gente, é como se fosse um arquivo zipado, que quando eu unzipo, ele me revela muitas coisas, né? Sem, assim, fazendo um paralelo de um hábito, um mau hábito que nós tínhamos, mas que era real, né? Quando as pessoas iam estudar e estão preocupadas com a prova, queriam preparar uma cola, você pegava aquela matéria, que era um caderno de 200 páginas, no passado era assim, hoje em dia eu sei que não é, e resumia, estudava, e resumia, e representava em gráficos, representava em símbolo. Daqui a pouco aqueles cadernos viravam uma colinha assim de uma página, que você procurava levar escondidinho, para quando bater o olho ali naquelas linhas, se lembrar e poder discorrer todo aquele tema. Você até achava que aquilo era uma espécie de fraude, de cola, mas nem talvez fosse. Porque uma outra pessoa que pegasse aquele papelzinho não ia entender nada. Porque aquilo já estava tudo como se fosse um arquivo zipado. E só você tem essa capacidade de olhar para aquele risquinho que você fez e saber tudo o que ele quer dizer, e aquilo vai abrindo e ganhando significado. Né? Então, que essa é exatamente a ideia desses mantras. Quando eu me familiarizo com eles, eu sei tudo o que eles querem dizer, é a isso que eles me remetem, né? Só por fim, para lembrar, a raiz verbal de mantra, ela vem de uma raiz verbal man, que significa pensar. Então, o mantra representa um pensamento estruturado, em conformidade com a realidade, né?
segundo essas fórmulas que nos auxiliam em relação a gente ser bem sucedido na caminhada espiritual, né? Então, é isso que eu queria falar sobre mantra, para poder agora a gente dar uma olhadinha melhor aqui. Então, sobre o primeiro e o segundo mantra, não preciso falar muito, porque nós já tratamos, né? O Om vocês vão ver no vídeo, também do Joseph Campbell. O mantra Hamsa, que é essa onomatopeia da respiração, lembra? Hamsa. Esse pranayama que eu faço, que é natural, né? Isso já foi tudo trabalhado nos encontros anteriores. Eu vou começar falando sobre o Om Tat Sat, que aparece no capítulo 17 da Bhagavad Gita, e postula esses três níveis da realidade. Transcendente, Om, o objetivo, Tat, que significa isto, ou seja, está remetendo a alguma coisa fora, e o subjetivo, Sat, que é aquilo que a gente chama como essência real, né? Então, quando eu digo Om Tat Sat, eu estou já tentando entender esses três modos de meditação como tratado na Gita. Ou a meditação pura e transcendental, onde não existe nem sujeito nem objeto, você está no mar, nesse oceano cósmico e indiferenciado. Tat, quando você se conecta com um aspecto do sagrado de uma maneira objetiva e fora de você. E Sat, quando você encontra isso no seu próprio coração. Então, Om Tat Sat é meio como se dissolvendo essa dicotomia dentro e fora, para você viver nesse estado de transcendência. Que o próprio Om já simboliza, como o Campbell vai dizer. Porque o Om é como se fosse aquele ruído, né, aquela reverberação, aquele ruído de fundo que vem desde o Big Bang, aquele som que os laboratórios de física captam, aquele ruído que fica, que veio lá desde o início do Big Bang e que, portanto, ele representa um link, uma memória, um fio condutor com a origem de tudo. Esse é a ideia do Om Tat Sat, que está no verso 23, ele é citado, depois é discutido até o verso 28, tá? Então, o que mais eu vou falar aqui? Deixa eu ver. Bom, eu acho que os dois primeiros, de fato, quem quiser pode olhar os encontros anteriores, já todo o material está lá. Eu quero agora me deter nesse quarto mantra, porque Om é isso. No início desses mantras eu sempre coloco o Om, que é para me remeter à ideia de transcendência, à ideia cósmica. Namo, em sânscrito, significa rendição, entrega, né? E Narayana, isso eu preciso explicar. Eu estou dizendo que esse mantra é um mantra que se refere à Bhagavad Gita. Krishna e Arjuna, na Bhagavad Gita, eles recebem dois nomes. Krishna é o senhor Narayana, ou Narayana, e Arjuna é Nara. E quando eu digo Om Namo Narayanaya, é como se Arjuna estivesse dizendo: Om, eu, o pássaro que desfruta da realidade, eu me rendo, eu me unifico com esse espírito testemunha que é a guia do meu ser, e que é Narayana. Então seria Narayana. E por que tem esse A no final? Esse A no final é que o sânscrito ele não se constrói sintaticamente como o português, onde o lugar na frase te dá a função sintática, de objeto direto, objeto indireto. Aqui, eu me rendo a Narayana. Esse A, que indica a ideia de objeto, a quem, né? No sânscrito é a terminação que dá. Então, aquele IA final, o YA, significa isso. Então, é como se Arjuna estivesse dizendo: eu, o pássaro que está desfrutando de tudo, mas
confuso nessa vida, né? Porque ele é sujeito a todos os estímulos dos sentidos, quando ele se rende ao e se unifica com aquela instância de si mesmo, que é a instância testemunha que está observando tudo, aquela testemunha crítica, aquele ser que é impassível, que não age, mas que está ali sempre presente, isso, na Bhagavad Gita, é representado pelo Krishna, que é o Narayana. Então, o Namo Narayanaya significa isso. Eu, Arjuna, me rendo a Krishna, no sentido metafórico, ou esse pássaro agora busca unificação com outro pássaro, então eu me rendo, eu me entrego à condução do meu ser para essa consciência testemunha, essa consciência que, que representa a origem de tudo, né? Que representa tudo, tá certo? Então, é isso o que eu queria dizer no encontro de hoje. E eu ia fazer a conclusão assim, continuando com as minhas próprias palavras. Mas lembrando que essa apresentaçãozinha aqui desses encontros, desse PowerPoint, é uma adaptação da época em que eu e a professora Cecília começamos a organizar no UFRJ um evento para trazer a meditação para dentro da UFRJ, há alguns anos já, que ela organizou um congresso, na verdade, e eu a auxiliei. Eu fui só um auxiliar dela, claro, na época, porque ela que tinha a função, os contatos, e eu auxiliei um pouquinho. Então, naquela época, enquanto eu me preparava, eu preparei alguns PowerPoints e cheguei a gravar assim, as minhas conclusões na época, que eu estava muito até, como é que eu posso falar? Não é emocionado, mas eu estava tocado por aquela experiência que eu estava vivendo. Aí eu resolvi deixar a conclusão para eu mesmo, há 10 anos atrás, mais ou menos, como eu estava vivendo essa experiência. Então, com a minha fala de 10 anos atrás, eu encerro o nosso vídeo de hoje. Então, com vocês, um eu do passado. Concluindo, a ciência, como ciência do sagrado, aponta para a conciliação entre a razão e o sentimento intuitivo. Este, entendido enquanto assento da fé interior, ou fé em si mesmo. Ou seja, aquela fé indubitável que Descartes alcança como expressão de sua primeira certeza sensível, o cogito, penso, logo existo. E que os primeiros cientistas, Copérnico, Galileu, Giordano Bruno e outros, experimentaram em função de terem tido coragem, força interior e convicção própria, ou Shraddha, para transcender as religiões, as autoridades religiosas e principalmente os velhos dogmas, que não se sustentavam à luz do que verdadeiramente acreditavam de todo o coração. É isso. Namastê.